Fala pessoal, e aí, tudo bem? Espero que sim. Então agora vamos para a segunda parte, né, a de 29 até 39, falando um pouco sobre as questões importantes relacionadas à ascensão da ideologia nazifascista, né. Então aprendi algumas coisas já com o nosso teste anterior e de novo, tenho algo em torno de 23 a 25 minutos para expor essa parte. Acredito que vamos conseguir, né. Então, vamos lá, vamos iniciar. É bom a gente considerar sempre, a ideologia que está por trás, desses movimentos extremistas do fim da década de 20 e da década de 30 na Europa. Então, o que a gente tem que passar a considerar é que na Europa os efeitos da crise de 29 são diferentes das opções que aparecem para os Estados Unidos, que teria predominantemente uma questão econômica. E buscou, como nós já vimos, resolver o problema da questão econômica, abrindo mão do liberalismo econômico e mantendo o liberalismo político. No caso europeu, tanto na Itália quanto na Alemanha, considerando que a Itália estava ao lado dos vencedores da guerra, dos vitoriosos, eles se sentem enganados pelas potências liberais, porque na visão do Duce e de diversos outros indivíduos, hã, eles tinham, sido deixados de lado na partilha, que os vitoriosos tinham feito, tá. Então, é útil a gente pensar que o Benito Mussolini vai se aproximar de grupos extremistas, nacionalistas, tá? Tem uma figura, depois eu vou tratar de fazer um desdobramento deste período entre guerras para lidar apenas com trechos de estudos sobre o nazifascismo. Mais ou menos no sentido de que tinha no vídeo, que eu acabei tirando do ar, porque na verdade ele estava com pouco material visual, né. Então, o que que nós vamos ter? O Mussolini era uma personalidade extremamente, violenta, né, dominadora, né, tinha uma psique já, adaptada. Eu vi alguns estudos, alguns acompanhamentos da biografia dele, e parece que a questão familiar, dele era bem complexa, né, o que acabou gerando uma internação aparentemente num colégio, católico, e fez com que ele tivesse uma certa antipatia, digamos assim, pelos quadros de crença religiosa, o que aparentemente o levou, para se aproximar dos grupos, comunistas e socialistas do período, em que ele vai passar a militar, ele chega a ser preso, existem imagens, da prisão dele, né, e ele, vai começar a criar essa doutrina, distante das questões religiosas e mais próximo de um dirigismo estatal que parece que lhe caía bem em relação ao que ele presumia como o governo correto, não liberal, mas intervencionista, certo? Então, ele existe uma história de que ele foi expulso porque ele roubou, uma quantia de dinheiro do partido, comunista, e isso acabou levando ele a ter uma posição grave, né, uma postura grave, em relação ao ódio que vai ser construído contra os comunistas, né. Isso faz com que ele comece a se aproximar de grupos nacionalistas, tem um herói de guerra,
que fazia discursos inflamados contra o que ele considerava uma traição dos liberais contra os italianos, e o Mussolini vai se colar nesse movimento, nesse surgimento, nesse caldo nacionalista rancoroso com a Primeira Guerra Mundial. A partir daí, ele começa a construir, a gerar essa doutrina de dirigismo estatal ligado a uma certa condescendência do Estado em relação aos particulares, portanto, vão existir empresas que passam a brigar para servir ao Estado fascista. O Estado fascista vai ser anti-liberal, anticomunista, antidemocrático, no sentido de que não é só os preceitos da liberdade de expressão que deviam ser guardados, é, na verdade, toda a liberdade de ação, crença, expressão, ideologia, qualquer coisa assim, vai ser combatido pelos fascistas. E um Estado altamente militarizado com um partido único que passa a ser, com o tempo, o Partido Fascista, certo? Então, isso são elementos importantes que vão dar origem a essa amálgama que a gente vai chamar de fascismo. Nós vamos ter o símbolo do partido fascista, il Faccio, né, esse feixe de varetas, geralmente presos por uma espécie de corda, e esse símbolo vai trazer ou dentro dele ou anexo a ele um machado, tá? Na realidade, como eu apontei para em diversas salas, esse símbolo é um símbolo republicano da República Romana, é o símbolo ligado ao Estado. Ele antecede muito o fascismo, mas tem uma ideia de que o conjunto tornaria o elemento mais forte do que se ele ficasse isolado. Então a vareta isolada, ela seria fácil de quebrar, enquanto o feixe de vareta seria praticamente inquebrantável. Isto vai ser apropriado, esta ideia, esta mentalidade vai ser apropriada pelos fascistas, que começam com o Partido Nacional Fascista e depois, como eliminam todos os outros, vão ser simplesmente os fascistas. Aqui na parte de baixo nós vamos ter a Marcha sobre Roma, que era para mostrar o poder social, político, no imaginário italiano da década de 30, e isso vai acabar dando um protagonismo para o Mussolini, líder dos fascistas, que vai acabar catapultando ele para a cena política como no cargo equivalente ao primeiro-ministro, certo? E com o tempo ele acaba se apropriando do Estado. Como eu disse diversas vezes, é como se os fascismos, tanto o italiano quanto o alemão, eles fossem uma espécie de vírus e eles se instalassem num hospedeiro e simplesmente o drenassem até o fim, né? Então, são elementos que a gente precisa considerar. Esta ideologia rancorosa, ela vai cair como uma luva para um outro lugar, só que neste caso, ao invés deles fazer parte deste lugar, fazer parte do grupo de vitoriosos, eles vão ser os perdedores. Então, no caso alemão, né, como nós veremos aqui, a situação era muito mais grave. Então não era um revanchismo baseado no fato de que te prometeram coisas e não te deram. Na realidade, o caso alemão é de pilhagem completa. O Tratado de Versalhes fica conhecido como Tratado da Vergonha, como nós já vimos, e a crise de 29 simplesmente destrói a economia alemã, que já estava com sérias dificuldades para se recuperar. Eis o motivo. Então,
você vai ter os alemães pilhados, humilhados, a economia completamente desorganizada, as potências liberais se aproveitando dessa situação e reforçando essa situação para deixar a Alemanha sempre numa situação de atraso que impedisse ela de disputar o predomínio da Europa, né? Então, o povo alemão estava numa situação drástica, né? Eis que aparece aquilo que num documentário é chamado, aquele que num documentário é chamado Falastrão da Bavária, Adolf Hitler, né? Então, aqui aparece o Hitler, o Führer, né? Ele vai encarnar como nenhum outro. Hobsbawm vai dizer que o fascismo italiano jamais teria condições de chegar à envergadura internacional que o nazismo acabou imprimindo nessa crença fascista, né? Então, inspirado pelo fascismo, de caráter revanchista e militarista, o Hitler ele vai entrar num partido que, como eu já apontei diversas vezes, tem diversas fontes judaicas que apontam que era um partido nacionalista, que vai ser o embrião do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, e neste embrião você já consegue identificar o antissemitismo e o anti-esquerdismo, ou se você quiser, anticomunismo, né? Então, como características gerais, o nazismo vai ser antissemita, anticomunista, antiliberal, militante e militarizado. Vai propor um Estado fortemente militarizado, porque ele tinha como proposta retomar tudo aquilo que tinha sido perdido na Primeira Guerra Mundial. É a ideia da Lebensraum, do espaço vital. Então, existe até uma questão da mudança do nome do partido para colocar o termo socialista no partido. Por quê? O termo socialista servia, segundo dados que o Hobsbawm coloca, havia um aumento claro, uma porcentagem de aumento importante de partidos de esquerda, inclusive dos partidos comunistas, na Itália, na Alemanha e na França. Isso causava medo à elite nacional e acabaram encampando essas ideias dos nazifascistas, né, dos nazistas alemães, imaginando que provavelmente conseguiriam controlar o Adolf Hitler ao longo do período. O que nós já sabemos foi um erro, um grave equívoco. Portanto, a pregação dele é sempre uma pregação que aponta um radicalismo absoluto e um ódio visceral contra a Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes. Inclusive, ele pessoalmente apoia a ideia de que, na realidade, a Alemanha perdeu a guerra por conta de um conluio de judeus que estariam internos ao governo e que teriam assinado essa rendição. É, na verdade, um delírio que esses grupos criam para tentar jogar a culpa da incapacidade de manter-se na guerra e vencê-la em cima de grupos vulneráveis que vão acabar sendo perseguidos ao longo do tempo. Aqui nós vemos todo a simbologia, o ideário nazista, né? Aqui o emblema do Partido Nacional Socialista e embaixo todos os elementos que confluem para construir esse imaginário do partido total, do partido que iria sanar as mazelas que o povo alemão estava sofrendo, né?
Tem diversos filmes, documentários que apontam isso de maneira muito viva, né? E que são importantes de serem assistidos. Condensando o que nós tratamos até agora, nós podemos dizer o seguinte: de maneira genérica, né, assim, de maneira pontual, nós poderíamos colocar os seguintes itens para descrever cada um desses movimentos. O fascismo, ele tem um ódio ao liberalismo, um ódio ao comunismo, com a rejeição do conceito de luta de classes, a defesa de uma forma de governo republicana autoritária com um executivo forte, a renovação social com foco nos princípios fascistas, e eles eram anticlericais no sentido de não respeitar a essência do catolicismo. Entretanto, é sempre bom lembrar, né, do acordo que o Mussolini faz com o Vaticano, garantindo a, in, a segurança dos estados papais em troca de um apoio, ainda que fosse discreto, tá? No nazismo, nós vamos ter algo muito próximo a isso. Então, ódio ao liberalismo, ódio ao comunismo, guerra, Lebensraum, espaço vital, guerra para retomar tudo que tinha sido perdido, com um elemento racial que de fato não está no fascismo, tá? Um antissemitismo compulsivo, ódio contra os judeus e um revanchismo militante de uma envergadura ímpar, né? Eles, na verdade, queriam passar a limpo, né, a Primeira Guerra Mundial, e como aparece em diversos documentários, o Hitler chega a mandar tirar o vagão onde foi assinada a rendição da Alemanha na Primeira Guerra Mundial para obrigar os franceses a se renderem aos nazistas agora na Segunda Guerra Mundial. Né? Então tem toda uma questão de símbolos, de imaginários, de supremacia que eles querem reafirmar e que, na verdade, conduzem a deflagração da Segunda Guerra Mundial a partir de 1939. Certo? Tudo de bom.